Senhoras e senhores, nós temos a melhor série do MCU e agora sim vamos falar com spoilers pra você aqui no Dimensão Zero. Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um vídeo aqui no Dimensão Zero, o último vídeo sobre Loki nesses vídeos da madrugada que estamos fazendo aqui, porque esse foi o sexto episódio, o último episódio dessa temporada de Loki, né? Um episódio muito bom e a partir de agora nós vamos falar com spoilers sobre eles, uma análise sobre esse episódio com spoilers. Caso você não tenha visto o episódio e ligue para spoilers, vai aparecer em algum lugar aqui na tela o vídeo sem spoilers para realmente agregar na sua experiência assistindo o episódio. Então você vai, assiste o vídeo sem spoilers, assiste o episódio e depois volta nesse vídeo que nós conversamos sobre esse episódio com spoilers, tá? Vai aparecer em algum lugar nessa tela aqui o vídeo sem spoilers, viu? Lembrando também que você me ajuda muito curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, porque isso me ajuda muito e não te custa nada, viu? Bora falar sobre esse sexto episódio de Loki. Sexto episódio de Loki que me deixou muito feliz. Nós estamos no sexto episódio, o último episódio da temporada, e até então não tínhamos conhecido o vilão dessa temporada, e nós conhecemos o vilão nesse episódio. E eu fiquei preocupado porque você conseguir ter empatia com esse vilão, ou simpatia com esse vilão, realmente bancar esse vilão e entender tudo que esse vilão fez e os motivos em um episódio é muito complicado. E a Marvel conseguiu colocar isso muito bem. Nós temos esse episódio, o Kang, mas não é o Kang. É uma versão do Kang, uma variante do Kang já conhecida nos quadrinhos, que é aquele que permanece. Louros e palmas para Jonathan Majors, que é um ator que vai fazer o Loki, está escalado para fazer o Kang no filme do Homem-Formiga, que fez também aquele que permanece nessa série, nesse episódio, porque é uma variante do Kang, e ele será o Kang no MCU. Falei sobre ele, se você está assistindo esse vídeo no dia 14, na quarta-feira, falei sobre ele ontem, porque ele está indicado ao Emmy 2021 pelo papel que ele fez em Lovecraft Country, série que está disponível na HBO. Um ator maravilhoso fazendo o papel então aí do Kang no MCU. Vemos um vislumbre dele no final do Kang, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O importante agora é falar sobre aquele que permanece, que é essa variante do Kang, né? Então o episódio começa com eles entrando ali naquele portal, indo para aquele castelo, vendo tudo aquilo. E nós temos então ali já um vislumbre desse multiverso, né, desse universo, dessa linha temporal. Aquele feixe de luz que nós vimos na série é um multiverso. Aquilo ali é a linha sagrada, entende? Realmente ela existe. Então eles entram no castelo e a primeira coisa que eles descobrem é que a Miss Minutos, a senhorita Minutos, está por trás disso também. Ela realmente sabia de tudo que estava acontecendo. Ela é uma máquina, ela é algo, ela é uma projeção que trabalha para aquele que permanece, essa versão, essa variante do Kang. Falando mais uma vez, para ficar bem registrado, não é o Kang, é uma variante do Kang, é aquele que permanece, né? Ela realmente tá por trás disso, ela tá ali comandando junto com aquele que permanece. É interessante, cara, eu gostei de saber disso também, é uma teoria que se confirmou da internet e eu gostei disso. Eles entram então e eles conhecem aquele que permanece. Eu fiquei abismadíssimo porque eu não esperava realmente. Eu tava com a tristeza ainda do Mephisto, de a gente ficar a temporada inteira da série falando Mephisto, e não ser o Mephisto. E realmente é um Kang, é uma variante do Kang, mas é o Kang, né? Então a Marvel teve essa coragem de colocar ali o Kang para vermos em tela o Jonathan Majors já em ação, já em Loki. E nós descobrimos que ele estava realmente manipulando o tempo. Ele estava por trás da TVA, realmente. Ele estava por trás dos senhores, dos Guardiões do Tempo, que eram máquinas ali. Ele realmente estava controlando o tempo e ele sabia de tudo. Essa questão do livre-arbítrio até aquele momento realmente não existe. Estava tudo escrito, estava tudo feito. Isso ele fez para poder controlar e para manter a linha do tempo sagrada funcionando. E você entende a funcionalidade disso e até onde isso é verdade, porque nessa história da TVA existem meias verdades, uma história que não foi contada até o final.
você tem a explicação do Kang, dessa variante do Kang, por aquele que permanece, muito interessante. Mais uma vez, louros para Jonathan Majors, que faz o personagem, por conseguir trazer toda essa explicação de uma forma muito dinâmica, muito bem feita. Um puta ator. E ele fala que é o seguinte: o Kang, essa variante do Kang, existia uma variante do Kang no século 30 que era cientista e descobriu a sobreposição de universos, ou seja, um universo sobre o outro, multiversos, né? E esse cientista, essa versão dele, essa variante dele, começou a conversar e começou a interagir com as outras variantes dos outros multiversos ali, desse ator, desse cientista. Então, só que nem todos eles eram bons. E começou uma guerra multiversal. Uma guerra multiversal, loucura, até isso a gente já tinha visto na TVA, realmente rolou isso tudo. Só que essa versão, essa variante do Kang, ela conseguiu domar o Alioth, que nós vimos no episódio 5, essa nuvem. Ele conseguiu domar essa nuvem e começou a linha do tempo sagrada e começou a regulamentar, começou a resolver o problema desse multiverso. Até aí é verdade, nós conhecemos tudo isso, nós vimos no primeiro episódio, os deuses, os guardiões do tempo, numa guerra multiversal, começaram a controlar, fizeram uma linha do tempo sagrada. Isso a gente já sabia, o que a gente não sabia que era aquele que permanece por trás disso tudo, e que na verdade eram as versões dele que causaram toda essa treta, toda essa confusão ali nesse multiverso, e ele teve que resolver tudo isso a partir de domar o Alioth e criar a linha temporal sagrada. Nesse momento você começa a ver, porque nesse momento ele perde a noção, ele perde o que acontece, é meio que ele viu tudo até ali, ele não sabe o que pode acontecer ali, existe um feixe de livre-arbítrio que os Locks têm, que a Sylvie com o Loki tem, né? E a partir desse momento nós temos o vislumbre claro, concreto do multiverso. Você vê o multiverso, você vê a linha temporal, a sagrada, começando suas ramificações. É explicado, é posto em tela isso, e é muito, 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 muito legal de se ver, né? Porque o Kang, essa variante do Kang, aquele que permanece, viu até um pouco antes disso, e ele dá a opção. Os Locks começam a comandar a AVT e mantém essa linha do tempo sagrada funcionando, né? Ou eles matam aquele que permanece e começam uma guerra multiversal, que é a expansão do multiverso. Nesse momento você sabe o que vai acontecer, você sabe que aquele que permanece vai morrer, porque você tem um multiverso confirmado já desde o primeiro episódio da temporada. Mas você não quer acreditar nisso, porque o ator consegue te segurar no papel daquele personagem desde o começo, e é interessante de se ver aquilo. Então a Sylvie começa uma batalha entre o Loki e a Sylvie ali, eles começam a brigar. E a Sylvie pega um time pod, um tipo de time pod desse aquele que permanece, e que ele ofereceu para os dois para comandarem a TVA, e manda o Loki de volta para uma TVA, né? De volta num portal. Mas ao mesmo tempo, você não vê para onde que ele vai exatamente, ele vai para TVA, né? Então a Sylvie mata aquele que permanece e começa então uma guerra multiversal. Isso é interessante, não é colocado, mas depois da morte volta pro Loki, e aí o Loki tá na TVA realmente, e ele começa a correr pela TVA, procurando o Mobius e procurando a B15, e quando ele acha, Mobius e B15 não conhecem o Loki, porque o Loki não tá na realidade dele normal, o Loki foi pra outra realidade, o Loki viajou pelo multiverso. A Sylvie mandou o Loki para outra realidade. Nessa realidade, nós vemos uma estátua, como as estátuas dos Guardiões do Tempo na TVA normal, só que não são 3, é apenas um, e é o Kang. É novamente o Jonathan Majors ali, a estátua daquele ator, só que aquele é o Kang. Aquele é o Kang. Aquele finalmente é o Kang, nós vemos o Kang, o Conquistador, ali. Aquele é o Kang. Num outro multiverso ele tá ali. E a série acaba.
Então, é isso. Em suma, nós temos aquele que permanece durante todo o episódio e o Kang, o Conquistador, o que vai aparecer no filme do Homem-Formiga, que já tá confirmado, no final do episódio, apenas na estátua. E isso é muito interessante, porque começa a se colocar perguntas. Como eles vão inserir o Kang em Homem-Formiga? Porque nós não estamos na Terra 616, nós estamos em uma variante, nós estamos em um multiverso. Mas as ações, eu acho que a Marvel vai realmente colocar essa história de viajar pelo multiverso, mas a ação, como sempre ocorre, tem que acontecer na Terra 616, para você explicar pro público o que é isso. Então, as ações têm que acontecer na Terra 616, como esse Kang de um multiverso vai pra Terra 616 para estar no filme do Homem-Formiga. Como vai funcionar tudo isso? E a segunda pergunta que fica pra gente é: Kang será realmente o grande vilão da Marvel? O novo Thanos desse novo ciclo da Marvel? É lindo de se ver toda essa série, toda a construção dessa série e esse final tão surpreendente, né? Que você conhece o vilão daquela história, mas o vilão realmente, o mal dessa história é colocado em uma estátua na última cena. E na confirmação da segunda temporada de Loki. Loki vai voltar. Owen Wilson vai voltar ao papel de Mobius. Você terá o Tom Hiddleston voltando ao papel de Loki. E isso vai ser muito interessante numa segunda temporada, né? Eu suspeitava que eles matariam o Loki nessa temporada para não ter uma segunda, mas vai ter uma segunda temporada já confirmada no final do episódio. E nós veremos um pouco mais do Kang, um pouco mais do Loki viajando por todo esse universo. Então, basicamente é isso. Nós temos ali realmente as linhas temporais, os multiversos soltos a partir de agora. E isso pode ser a última coisa que libere o trailer de Homem-Aranha. Agora o trailer de Homem-Aranha está muito mais próximo do que nós imaginamos, porque a única trava que tinha para uma possível história de Homem-Aranha foi destravada. Porque não se sabe a história de Homem-Aranha 3 ainda, mas um dos rumores é do multiverso com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield, ok? Para isso precisa do multiverso aberto, né? E se a história do Homem-Aranha realmente girar em torno desse multiverso, nós já temos o multiverso destravado na série de Loki. A Marvel é muito segura no que tá fazendo em deixar pela primeira vez a história, a abertura da porta ser numa série e não num filme. Antes você tinha toda a história do Thanos começando pelos filmes, né? Você só tinha os filmes do cinema, agora você tem as séries aliadas. Num stream novo, numa ramificação do universo cinematográfico da Marvel que tá começando, e você tem a Marvel colocando com coragem esse começo de ciclo dentro de uma série. Foi lindo de se ver, foi lindo. Lembrando que fizemos vídeo todos os episódios de Loki, você pode conferir na playlist que vai aparecer na tela logo quando eu acabar de falar. Muito obrigado pela sua audiência aí, em breve estamos de volta aqui no Dimensão Zero, tem muita coisa pra gente conversar sobre cultura pop, sobre lançamentos, viu? Muito obrigado pela sua audiência, lembrando mais uma vez, comenta, curte, compartilha com todos os amigos que isso me ajuda muito e não te custa nada. Em breve estamos de volta, viu? Tchau, até mais!